E vou compartilhar com vocês. Vamos entrar agora no nosso assunto principal, criolipólise, passar um pouquinho do histórico para vocês, para depois a gente ir para a Criodamari, para crio de placas, tá? Né, vocês já devem ter visto alguma coisa, né, sobre o surgimento aí da criolipólise, que vem sendo estudada aí desde 1970, que começou lá com a pesquisa das crianças que tomavam sorvete depois de uma cirurgia de amígdalas, que ficavam com as covinhas, né, de tanto tomar sorvete, imagina só o quanto sorvete que elas não tomavam, né? Mas eles foram pesquisar o efeito, né, do frio, do gelado, nas células aqui da bochecha. E aí viram que realmente acabava lesionando essas células do tecido adiposo, e aí começou-se a pesquisar, investir em pesquisas para tratar a gordura localizada, né? Então, começou nos Estados Unidos, em 2005, na parte de ortopedia e traumatologia eles já usavam, e em 2009 na parte de estética, né? De gordura localizada mesmo. Em 2008 é onde a gente tem o primeiro registro de artigo que foi feito em porco, né? Na barriga do porco, com uma crio de placas, já com uma manta proteção, com a proteção da pele ali, e desde lá desse artigo já se comprovou a redução do tecido adiposo, né? Diferença da espessura dessa gordura, que teve redução. Então, tem aqui já imagens, depois a gente vai passar, e que verificou-se a diferença entre a gordura superficial e gordura profunda nesse artigo, tá? Eu vou aprofundar depois a análise nesse artigo com vocês. E aqui eu já coloquei como observação, ó, que no nosso abdômen infra, onde todo mundo reclama ali da pochete, é um detalhe bem importante da gente frisar, que tem mais gordura profunda do que superficial. Por isso tem que ser tratado diferente, tá? Que tem outras regiões no corpo que a gente tem gordura mais superficial do que profunda, e aí a forma de aplicação vai ser diferente, tá? Em 2009, foi liberado pelo FDA nos Estados Unidos para ser usado em seres humanos, e no Brasil a Anvisa liberou a partir de 2012, tá? O objetivo principal da criolipólise qual que é? Destruir camada de gordura, tecido adiposo, de forma não invasiva, né? A partir do resfriamento. Mas, Mari, você fala que trata a flacidez também, porque depois tiveram outros artigos, né, que demonstraram também o resultado, o motivo do porquê que acaba estimulando ali a formação de septos, o endurecimento da pele. Vou aprofundar com vocês também, tá? Então, hoje existe realmente comprovação científica, diversos artigos que comprovam o resultado, a eficiência, a eficácia e a segurança desse tratamento, né? Então, a gente precisa saber desses artigos para poder conversar com os nossos pacientes, porque eles vão vir com dúvida. Ai, mas não tem perigo mesmo? Ai, mas será que funciona mesmo? Então, é bem interessante ter esses artigos, publicar esses artigos na nossa rede social, né? No Instagram ali da clínica, conteúdo sobre isso, para gerar credibilidade, que vocês estudam, que vocês são diferentes, que vocês se aprofundam, né? E tem um artigo também que explica, que comprova que a criolipólise não sobrecarrega o fígado, né? Que não aumenta colesterol. Ah, porque quebra a gordura vai para o sangue. Não, não é nada disso, né? O mecanismo de apoptose não sobrecarrega fígado nem rim, que não altera os níveis séricos de lipídios no sangue e nem função hepática, tá? Tem comprovação, ó, tem artigo científico sobre isso, então saibam disso para falar para os seus pacientes. Acontece que eu não faço criolipólise em paciente que tem problema hepático, como a esteatose hepática. Por quê? Mas, Mari, você falou que não sobrecarrega. Mas lembra que eu não trato paciente que está doente, inflamado. Esteatose hepática é uma doença inflamatória,
Qual é a causa dela? É o consumo excessivo de carboidrato simples ou álcool. Isso vai contra ou a favor tudo que a gente falou de saúde? Contra, né? Então, uma pessoa que está com esteatose hepática diagnosticada em exame, chegou para ti, olha, eu fui no médico, eu estou com esteatose hepática, mas eu preciso emagrecer, então eu queria fazer a Criodamare. Eu já tive um paciente que chegou assim, e daí eu falei, tá, mas você foi no médico. Sim, ele me passou remédio, mas eu vou mudar a minha dieta, porque ele explicou que a dieta, né, que era rica em carboidrato simples, açúcar e álcool, que estava causando aquilo ali, e realmente era uma pessoa toda inchada, inflamada, dava para ver aquela pessoa vermelha, né? A gente sabe quando ela está com algum problema desse inflamatório, metabólico, vocês vão saber também. E aí eu disse para ele, não, então faz o seguinte, você volta para casa, vai fazer o teu tratamento, pelo menos 15, ideal 30 dias, muda teus hábitos, começa a te alimentar mais saudável, fazer atividade física, daí a gente vai ter um resultado legal com a Criodamare. Senão a gente vai fazer, não vai ter um resultado tão bom, vai te frustrar, vai me frustrar. E aí a culpa não é do tratamento, é do teu metabolismo que não estaria bom para eliminar tudo que eu potencializei, tudo que eu estimulei para acontecer no tratamento, tá? No dia da crio. Então, paciente com esteatose hepática, com a gordura no fígado, é uma contraindicação. Eu não faço, tá? Por quê? Porque a pessoa precisa estar bem. Quanto mais desinflamada tiver, melhor. Mas, Mari, as pessoas bem gordinhas, então, não dá para fazer? Elas estão inflamadas? Elas estão com excesso de gordura? Não, né? Mas elas estão em processo de diminuir gordura. A gente vai orientar. Se elas mantiverem os hábitos que trouxeram ela ali naquele peso, a gente vai ter um bom resultado? Não, mas se ela está aqui, disposta a cuidar um pouquinho mais da alimentação, a entrar num processo de alimentação anti-inflamatória, saudável, que tocou o interfone aqui da clínica, está tocando meu celular, que é uma fornecedora da Cosmobuild, mas a Milene deve estar lá atendendo. É só por isso que eu perdi um pouquinho a atenção. Mas então, a pessoa que está gordinha é uma cliente nossa em potencial, só que a gente precisa orientar ela tudo isso, né? Sobre tudo isso, sobre os hábitos saudáveis, que ela precisa melhorar para a gente ter um melhor resultado. Porque se ela continuar fazendo o que fez ela acumular gordura, ela vai contra o nosso trabalho. Vai funcionar de qualquer forma, é isso que eu quero deixar claro para vocês. Só que vai funcionar mais com quem realmente estiver disposto a associar mais fatores, né? Processo de emagrecimento. Então é melhor eu emagrecer para depois fazer a criolipólise? Não. O ideal é fazer junto, né? Se a pessoa já está em processo de emagrecimento, vamos fazer junto o tratamento estético, porque aí a gente vai conseguir potencializar a eliminação naquela região onde ela menos conseguiria sem tratamento estético, né? Geralmente a gente vai fazer naquela região que é a última a que ela conseguiria emagrecer, que ela teria resultado, né? Então, com o tratamento estético, a gente consegue potencializar ali onde ela menos conseguiria resultado sem o tratamento estético, tá? Então, eu gosto de fazer junto e não deixar a pessoa emagrecer tudo. E até porque ela vai ficar com flacidez. Então, se a gente fizer antes, durante o processo de emagrecimento, a gente já consegue trabalhar isso, né? O estímulo de colágeno, a retração dessa pele, a cicatrização interna no subcutâneo, tá? Então, ideal durante o emagrecimento ou antes da pessoa definir que vai emagrecer, pode vir, porque a gente vai começar o processo junto. Mas se já emagreceu e quiser fazer, também está indicado. E se for pós-bariátrica também, sem problema nenhum. Porque a pós-bariátrica, ela emagreceu e ficou um processo de flacidez pós-emagrecimento. A gente consegue tratar também esses casos de flacidez, tá? Por quê? Porque a célula de gordura, ela tá ali.
ela só esvaziou, né? Ela só murchou, né? Quando a gente emagrece, a gente faz processo de lipólise. E na criolipólise, devia ser, até outro nome, devia ser crioapoptose, né? Porque a gente faz a apoptose na crio, a gente consegue matar, programar a morte dessa célula de gordura. Então, mesmo ela vaziazinha ali, porque a pessoa emagreceu, a gente consegue fazer lesão e depois fazer retração dessa pele pela cicatrização, tá? Então, é bem interessante nos processos de flacidez pós-emagrecimento ou pós-bariátrica a criodamária, a criomodelagem que vocês vão aprender hoje, tá? A crio convencional não consegue, porque ela não tem esse conceito de trabalhar a região para promover os pontos de ancoragem, por exemplo, que a gente precisa trabalhar quando tem flacidez, tá? E às vezes não consegue fazer a lesão apropriada para trabalhar a flacidez. Agora, aqui no próximo slide, eu coloquei um resuminho da criolipólise, por que ela faz ali, ó, a redução de gordura por apoptose e a flacidez, estimulando um fenômeno que a gente chama de criodermastringo, que eu vou aprofundar com vocês, mas que é um fenômeno que aumenta os septos interlobulares entre as células adiposas, a fáscia e o tecido conectivo desse tecido adiposo, tá? Desse tecido subcutâneo. Já tinham ouvido falar em criodermastringo? Não? Tá. Tem artigo científico comprovando também, que tem aqui ao longo, né, da apostila, dos slides, tá? Mas a crio, então, ela é caracterizada pela extração da temperatura, né, do tecido, em contato com o elemento frio, que é o quê? A placa de Peltier, é a placa que vai estimular o resfriamento da pele, que vai passar para o tecido adiposo. Então, por isso que tem que ter a manta para proteger a pele. A pele, a maioria da base dela é água, né? Então, por isso que a gente não congela a pele e congela a gordura. Porque tem aquela diferença de congelamento da temperatura da gordura e da água, né? Que vocês já sabem, se a gente colocar uma manteiga na geladeira, ela vai ficar durinha, né? Porque ela é gordura, ela solidifica. E tem uma jarra d'água lá na geladeira e ela não congela, né? Então, a água, ela congelaria a uma temperatura menor do que no adipócito, a pele. Então, ali, ó, triglicerídeos cristalizam em torno de 10 graus. Em compensação, a água, 0 grau, tá? Então, por isso que a gente não congela a pele quando a gente faz uma crio correta. E a gente vai ter o resultado de apoptose quando a gente conseguir congelar os adipócitos. Então, como que eu sei dessas temperaturas aí, que tá, que não tá? Lá na crio de vocês de 1 hora, vocês sabem efetivamente se vocês chegaram em apoptose no tecido adiposo? Vocês sabem se está a 10 graus lá no tecido adiposo de vocês? Alguém usa termômetro na sessão de criolipólise? Termômetro de infravermelho? Não usavam, né? A partir de agora vocês vão usar. Tem que ter um termômetro de infravermelho que mede temperaturas negativas, ó. Esse aqui é um que veio com uma radiofrequência minha antiga, ele mede de -50 a +380. Tem algumas radiofrequências atuais que estão vindo com termômetros que só verificam temperatura positiva. Aí esse não serve pra gente, tá? Então depois vocês vejam o termômetro que vocês têm, ou dá para comprar pelo Mercado Livre, tá? Tem algumas alunas que depois ali até mandaram o link, mas pesquisando lá, termômetro infravermelho, só tem que conferir se ele mede temperaturas negativas. Por quê? O termômetro de infravermelho, ele vai medir lá dentro da minha gordura? Não, né? Eu consigo medir a temperatura da minha pele, mas sabendo quanto está na minha pele, eu sei o quanto está chegando lá no tecido adiposo. E com isso, eu começo a ter mais certeza de que eu estou fazendo apoptose ou não. E
cada pessoa vai ter um potencial de congelamento diferente da outra. Por isso que algumas pessoas que eu fiz 1 hora reduziram e outras não reduziram. Porque algumas chegaram na temperatura ideal para fazer apoptose e outras não. E se eu não medir, eu não vou saber. Eu vou trabalhar no empirismo, eu vou trabalhar no achismo. E aí a gente corre o risco de não ter resultado, tá? Vou ensinar para vocês mais aprofundadamente sobre isso, tá? Daqui para frente. Mas lembrem que a gente quer atingir a gordura e para saber quanto que está chegando de temperatura lá, eu tenho que medir a temperatura na pele. Eu tenho que medir a temperatura na minha placa. Quanto que ela está chegando para eu entregar efetivamente congelamento ali na minha pele, no meu tecido adiposo? Vocês já verificaram quanto que chega uma placa de criolipólise? A gente precisa saber se ela está calibrada, se ela está chegando na temperatura ideal, ou se ela precisa ir para manutenção, para o conserto. A minha máquina aqui já queimou o Peltier. E eu só soube porque eu verifico a temperatura deles antes de aplicar em qualquer paciente. Todo dia de crio, eu coloco a minha máquina para ligar, deixo ali as plaquinhas em pé, eu não posso deixar ela tampada, né, as saídas de ar, eu tenho que deixar ela de ladinho, uma de frente para a outra. Ar-condicionado da sala ligado em pelo menos 20 graus, não pode estar mais que isso. Ou então elas emborcadinhas para baixo, ao invés de ficarem assim no suporte, deixá-las assim para ficar a ventilação toda acontecendo. Não posso tampar, senão não vai congelar. Pode colocar um papel toalha e molhar, ou pode deixá-la sem nada que vai formar gelinho. Na assistência técnica, eles utilizam o papel molhado, borrifadinho com água, papel ou toalha mesmo, tá? Molhadinho com água, para verificar a temperatura, que é como se fosse encostado na pele. E eles fazem o teste assim, aprendi com eles esse. Mas se a gente só deixar ali, prontinho para o atendimento, deu 10, 15 minutos, 20 às vezes, tá o gelinho ali formado. Mas mesmo assim, com gelinho, eu vou ali verificar. Tem que estar menos 8 a menos 10 na placa. Se não tiver de menos 5 para menos, não vai entregar a temperatura que vai fazer apoptose na pele do meu paciente. Quanto que tem que estar na pele para estar a 10 graus no tecido adiposo? 0 graus? 0 graus. 0 grau. O mais próximo de 0 grau possível para eu ter apoptose pura. Se eu verifiquei, levantei a placa do meu paciente, verifiquei a pele, tá em 0 grau, opa, tô na temperatura que está fazendo apoptose. Só que daí tem os tempos também, tá? Não é só tipo, chegou em 0 grau, fiz apoptose, posso tirar, morreu. Não. Tem os tempos de acordo com a quantidade de gordura. Então, tem vários fatores que eu vou aprofundar com vocês, que vão determinar o tempo dessa sessão, o tempo dessa placa em contato, tá? Eles chegando em 0 grau na pele, a gente vai começar a entrar em apoptose, tá? E aí, o tempo vai ser determinado por quantidade de gordura e o potencial de congelamento do paciente, se tem flacidez ou não. Mas, se não chegar a 0 grau também, vai fazer apoptose com a técnica que eu vou ensinar para vocês. Tem alguns recursos durante a crio, porque vai ter paciente que não vai chegar em 0 na pele. Eu já fiz uma sessão inteira de crio da Mari com um paciente que só chegou até 5 graus positivos. Então não fez apoptose? Fez.
Por quê? Porque tem um recurso na técnica que vai fazer aumentar o processo de oxidação, de estresse oxidativo naquela região e que vai fazer a apoptose mesmo não chegando a 0 grau na pele. Por isso que alguns pacientes não têm resultados em criolipólise, porque o potencial de congelamento dele é de não chegar a 0 grau. E como que eu vou saber? Só medindo. Então, tem que ter termômetro e a partir de hoje tem que saber a temperatura da placa que está chegando, tem que saber a temperatura do meu paciente, tá? Em que momento que vai medir isso tudo eu vou passar para vocês, certo? Fez a apoptose lá na nossa crio, o que o paciente vai sentir depois? Efeitos adversos que podem acontecer, que são normais e que a gente tem que falar já para o paciente que ele pode sentir. Pode ficar vermelhinho, pode ficar dolorido, pode ficar dormente e pode ficar umas equimosezinhas. Roxo é difícil, né? O roxo, quando é a sucção, acaba ficando por causa do vácuo, né? Que faz ali a lesão dos microvasos. Mas na placa, às vezes, algumas pessoas que têm os capilares sensíveis, uma fragilidade capilar, pode dar uma equimosezinha, tá? Que é um estágiozinho antes de ficar o hematoma, tá? Isso tudo pode acontecer. Todos eles são toleráveis, vão passar dentro de alguns dias ou semanas. Eu grifei em amarelo, grifem aí na apostila, escrevam, por quê? Mari, a paciente está aqui dizendo que está com a barriga dormente e agora isso é normal. Já teve aluna que me mandou mensagem desesperada 10 da noite e eu não consegui ver, só vi no outro dia, mas ela poderia ter respondido, na verdade já devia ter dito para a paciente que é normal, que vai ficar dormente, que vai ficar dolorido, que pode inchar nos primeiros dias. Por quê? Porque a apoptose provoca um processo inflamatório. Isso é tudo característica de inflamação. Vocês já estudaram sobre inflamação, né? Inflamação é dor, rubor, calor, edema. Tudo isso pode dar no pós-crio, imediato, por alguns dias e até por algumas semanas. Certo? Ai, tá doendo demais. Ah, manda tomar um analgésico. Pode tomar uma dipirona, um paracetamol, só não pode tomar anti-inflamatório. Por quê? Porque a gente quer que aconteça esse processo inflamatório, que é o processo de eliminação normal. Se tomar anti-inflamatório, vai resolver esse processo e a gente não vai ter, talvez, um processo inflamatório, uma resolução desse processo de eliminação das células que entraram em apoptose. Interfere, sim. Tá? Por pelo menos 30 dias. Não usar o anti-inflamatório. Ah, teve uma dor de garganta, teve que tomar? Ok, vai tomar, né? E vai nos informar. Porque a gente vai avaliar como que foi, que data que foi, se interferiu ou não no processo. Para a gente tomar atitudes a partir ali dos 30 dias, dos 15, de repente, tá? E às vezes vai colocar tudo por água abaixo, sim. Não vai funcionar. Pessoa que pegou Covid nos primeiros 15 dias ali pós-criolipólise, será que vai influenciar no resultado? Vai, né? A pessoa entrou num processo exacerbado, inflamatório. Covid não é altamente inflamatório? Então, vai interferir sim no processo inflamatório da nossa crio, mas é algo que a gente não consegue controlar. Infelizmente, aconteceu, o que a gente vai fazer? Melhoras, estimar melhoras e dizer, ó, quando você estiver bem, vem aqui para a gente dar uma olhadinha, ver o que aconteceu. Talvez, provavelmente, vai precisar refazer, mas só quando a pessoa estiver de novo saudável, resolver o processo inflamatório do Covid, de preferência 30 dias depois, somente. Né? Porque o corpo leva tempo para recuperar de um processo inflamatório. Ainda mais de uma doença aí que a gente não sabe, né? Mas sabe que ela é bem inflamatória, tá? Então, mesmo tendo tudo isso,
os estudos, os artigos comprovam que é uma técnica segura, tá? Que o processo inflamatório que ela provoca é controlado. É por apoptose, que não é um processo patológico. A apoptose é fisiológica, diferente de necrose. Necrose a gente já entra em patologia, né? Mas a gente provoca apoptose. Então, é seguro, ok? Saibam explicar e falar sobre isso caso o paciente pergunte, né? Só que a técnica convencional é diferente dessa técnica avançada, diferenciada, que eu vou ensinar para vocês. Por isso, tem resultados mais eficientes, tanto para a apoptose, que é a redução da gordura, quanto melhorar a firmeza, melhorar a qualidade dessa pele, desse tecido subcutâneo. E aí tem detalhes que são feitos para que isso aconteça, tá? Aqui, eu trouxe para vocês os artigos, para a gente dar só uma estudada neles aqui. Vocês têm a fotinho desse artigo aí na página de vocês, página 6, ali bem no comecinho, que é o artigo ali do porquinho, o de 2009, do Meissen, tá? Ele comprovou ali, ó, a redução. Olha ali a figurinha A para a figurinha B. Olha a diferença da medida da camada de gordura que estava na figurinha A para a figurinha B, né? Mas o que ele comprovou? Que reduziu 80% da gordura superficial apenas. Não reduziu gordura profunda, por isso que foi 40% da gordura total. Ele tem uma fáscia. Tem uma outra imagem ali na página 7 que mostra a fáscia ali, a divisão da gordura superficial da gordura profunda. Porque a metodologia que eles usaram aqui foram 10 minutos, né, de frio a -7. Então, tem a ver com o tempo que eles ficaram, e foi só isso, né? Eles não usaram nenhum outro recurso que a gente usa na nossa técnica avançada, que aprofunda, que a gente consegue trabalhar a gordura profunda também, tá? A gente consegue potencializar o poder da apoptose com a técnica da criomodelagem. E nesse porquinho foi só feito 10 minutos a -7 graus. -7 graus medidos, né? Então foi feito, olha só. Se os artigos científicos fazem aferindo a temperatura, como é que a gente vai aplicar nos nossos pacientes sem medir? A gente vai estar fazendo algo empírico, algo no achismo, achando que está fazendo e não sabendo, né? Então, a gente vai medir, sim, só que no porquinho ele comprovou que reduziu só a profunda, a gente vai conseguir atingir, só a superficial, desculpa, a gente vai conseguir atingir profunda porque a gente usou de outros recursos que existe comprovação científica também, que eu vou mostrar para vocês. Ó, essa é a imagem que eu falei, que tem a separação aqui, ó, da fáscia do tecido adiposo profundo e do tecido adiposo superficial. Aqui embaixo, ó, vermelhinho é músculo, em cima gordura, em cima pele. A Crícia caiu, né? Vamos ver se ela retorna. Ó, daí nesse slide tem aqui, ó, as figurinhas ABCD, vocês estão vendo? E aqui é onde mostra o tempo decorrente ali pós-aplicação de criolipólise, o que acontece fisiologicamente aqui num corte histológico do nosso tecido adiposo, tá? Então, aqui, ó, na figurinha A, não aconteceu nada, basicamente, é na primeira hora pós-crio, tá? Então, ainda, né, o processo demora ali algumas horas para começar a acontecer. Na figurinha B, já são 2 dias após a aplicação da crio. Olha como já começou a aparecer umas manchinhas roxas aqui entre as células de gordura que são as branquinhas, né? Essas bolinhas. Aqui já começou a aparecer neutrófilos, que são células do nosso sistema imunitário, que vão participar do processo inflamatório para fazer a fagocitose dessas celinhas de gordura.
Na C, já são 14 dias depois. Olha como já aumentou, né? Esse infiltrado de linfócitos, infiltrado inflamatório. Como as células de gordura estão diminuindo. Vocês estão vendo que elas estão, por acaso, rompidas? Não, né? Elas estão diminuindo. Esse é o processo de apoptose. A apoptose não é explosão é necrose, é fisiológico, é patológico. E a apoptose é fisiológica. O próprio corpo vai absorvendo, né? O que ela vai morrendo e ele vai absorvendo esses metabólitos e eliminando através do nosso processo de eliminação de metabólitos, né? Então, não sai gordura no xixi, não sai gordura na urina, porque o nosso corpo metaboliza isso através do processo inflamatório. E aí, na figurinha D, após 28, 30 dias, ele põe aqui, né, na descrição, como aumentou, ó, e tem células que já sumiram. Olha como, reduzindo algumas células de gordura, a quantidade, o tamanho delas, e aqui é onde está reduzindo o tecido adiposo. Né? Conseguiram ver? Aqui tem mais um artigo científico que daí esse, olha, nacional, é da Patrícia Frosmeyer, e que ela fez com crio de placas, com a criodermis. Comprovado, ó, um artigo de 2021, recente, comprovando o resultado cientificamente com a crio de placas, que é um método efetivo para reduzir gordura localizada. Também tem figura aqui de ultrassom, né? A imagem de ultrassom. Deixa eu ver aqui no WhatsApp se a Crícia está mandando mensagem que não consegue conectar. E ali na imagem, dá para ver também a medida do tecido adiposo, que era maior antes, foi feito em abdômen infra, e verificado 60 dias depois. Ó, era 26 milímetros e 60 dias depois estava com 20 milímetros. Então, de quase 3 centímetros de gordura, passou para 2. Diminuiu 1 centímetro assim, né, gente? Não é de perimetria. Perimetria é outra medida. Eles mediram na quantidade de gordura, 1 centímetro. Então, ao invés da gordura estar com 3, estava com 2 nessa imagem de ultrassom, tá? Aqui eu não coloquei a metodologia que ela utilizou, depois vocês aprofundem nesse artigo. Como tem referência, dá para pesquisar pelo título, né, pelos autores lá no Google Acadêmico. Também não foi feita a técnica de crio avançada, não foi feito criomodelagem. Então, reduziu pouco diante do que a gente consegue com a nossa técnica avançada, tá? Mas aqui é comprovando que acontece mesmo só aplicando, mas é sempre de uma forma controlada. É verificando tempo e temperatura. Nos artigos científicos tem que ser tudo assim. Por que na vida real não? Por que na prática a gente faz no achismo? Né? Não. Agora, daqui para frente, vocês vão fazer tudo bem comprovadinho e verificando temperatura e tempos ideais para garantir que a gente vai ter mais resultado. E se não acontecer resultado, porque pode acontecer, a gente vai ter tudo ali documentado e vai ter que entender, dar uma investigada daí no metabolismo do paciente. Às vezes ele entrou num processo inflamatório, né, depois da crio, às vezes ele ficou doente, às vezes ele não teve hábitos saudáveis e aí não contribuiu para o metabolismo, né, eliminar. Aí tudo isso a gente vai investigar. Por isso que eu gosto de fazer os retornos ali a partir de 30 dias para conseguir acompanhar esse processo. Porque se com 30, 45 dias não teve nada de eliminação, não fez apoptose. E aí eu tenho que investigar já ali e entrar com alguma coisa. Ou refazer a crio, ou entrar com associações para tentar potencializar. Às vezes tem um metabolismo mais lento. Diminuiu só 1, 2 centímetros,
eu vou entrar com tecnologia para potencializar essa eliminação do que eu promovi de apoptose, porque às vezes é um metabolismo lento, às vezes está inflamado, e aí demora mesmo a eliminar. Então, os retornos são para a gente acompanhar e potencializar o que for possível, ou de eliminação de gordura, ou de retração da pele, né? Porque a crio não trata a flacidez da pele superficial, a gente não lesiona a pele por fora, né? Lembra, a gente não faz nenhuma lesão. Então, se eu quiser trabalhar mais pele superficial, a crio ela não atinge tecido subcutâneo, e se eu quiser trabalhar a pele, a epiderme, a derme, eu posso entrar com radiofrequência, com criofrequência, se eu quiser aumentar o estímulo de colágeno superficial também, somente após 30 dias da minha criomodelagem, tá? Antes de 30 dias, eu não posso entrar com nada de eletro para não interferir nesse processo inflamatório que eu quero que aconteça, porque eu posso tanto resolver ou posso exacerbar. E aí vai interferir no nosso resultado, tá? A Crícia não respondeu. Ah, será que ela saiu? Ela tinha um atendimento que ela não conseguiu transferir. Ela não respondeu aqui, de repente. Ah, pode ser que está sem internet, porque nem recebeu a mensagem. Vamos lá, vamos continuar nós, depois eu dou uma atençãozinha para ela. Ó, esse é um artigo recente também, do Fábio Borges, vocês já devem ter ouvido falar da estética. Ele é de 2014, mas ele tem um resumão de vários artigos que existiram até aqui. Eu coloquei aí na página de vocês, acho que está na página 10, que é, olha aqui, daí tem todos os artigos de 2008, 2009, 2012, cada um o que comprovou, o método que foi utilizado, os resultados encontrados, tá? Para vocês verem quanta comprovação existe de que funciona, se provoca, né, alteração ali nos níveis séricos e na função hepática. Então, coloquei aqui para vocês aprofundarem, ó, tem 2 páginas de slide de artigo científico comprovando o método da criolipólise. Então, tem bastante, só que, logicamente, é aquilo que eu falo, a forma que o profissional vai aplicar vai fazer diferença. Se não era aplicar de qualquer jeito, todo mundo ia ter resultado? Não, nos artigos tem os métodos que eles fizeram. Então, a gente precisa ter método também, né? Então, por isso, vocês estão aqui para aprender um método diferente, tá? Então, no método convencional, igual para todo mundo, nem todo mundo vai ter resultado. Porque nem todo mundo responde igual ao frio. Não tem pessoas que sentem mais frio que outras estando à mesma temperatura? Então, as pessoas respondem diferente ali ao estímulo da criolipólise. E isso interfere diretamente no nosso processo de apoptose, tá? Fundamentos. Induzir morte apoptótica do adipócito através da geração de uma paniculite. Então, é apoptose e é processo inflamatório. Isso tem que ficar bem claro. Eu repito várias vezes, porque a gente tem que ficar com isso na ponta da língua, tá? Então, existe uma resposta inflamatória pós-resfriamento que vai ter, que é o que vai provocar apoptose, tá? A apoptose está diretamente ligada à inflamação e a inflamação diretamente ligada à apoptose. É a chave para a morte dos adipócitos e redução dessa camada de gordura, tá? E vai ser diretamente ligado ao resultado do nosso tratamento estético. Então, é uma lesão inflamatória que começa geralmente ali no dia seguinte ou no segundo dia. Por isso que tem dor, calor, rubor e parestesia, porque vai começar um processo inflamatório. Fica dolorido, fica quentinho, fica inflamadinho, pode inchar, tá? E tem ali o tempo de pico e resolução. Pode durar até 30 dias. Até 30 dias foi verificado nos artigos científicos que tinha ali a presença de neutrófilos e células mononucleares que são indicativas de processo inflamatório, tá?
Ó, na semana seguinte após a crio, é o período de pico, de subindo o processo inflamatório. Então, de 7 a 15 dias a gente tem processo inflamatório aumentando, se tornando mais denso, paniculite lobular, com pico, geralmente em 15 dias. É igual em todo mundo? Não. É dependente do metabolismo de cada um. Tem pessoas que com 15 dias me mandam foto no espelho com a roupa larga, que já resolveu o processo inflamatório. É precoce? Sim. Não é todo mundo assim. A maioria vai demorar um pouco mais. Vai ser de 15 a 30 dias para a gente começar a ver redução das medidas. Por quê? Porque daí, a partir de 15 dias, começa a diminuir o filtrado inflamatório. Ele começa a ser mais fagocitado e realmente diminuir as células de gordura. Então, de 15 a 30 dias é que a gente começa a ver o resultado da criolipólise, tá? Então, eles começam a digerir os adipócitos como parte normal desse processo, tá? É uma lesão e ele começa a digerir e resolver esse processo inflamatório de lesão, tá? Ó, aí a partir de 60 a 120 dias, olha quanto tempo demora. Ainda a redução do infiltrado inflamatório, do tamanho e do número de adipócitos. E aí começa o quê? A cicatrização dessas lesões. Teve processo inflamatório, não foi lesão? Depois de uma lesão, a gente não tem sempre cicatrização? E a cicatrização é o quê? Fibrose. Eu quero que aconteça fibrose, só que precisa ser uma fibrose controlada para que aconteça a retração desse tecido. Por isso que a gente vai ter uma retração da pele pós-criolipólise, ser feita adequadamente. Então, eu tenho que provocar apoptose eficiente. Eu tenho que promover uma resolução do processo inflamatório para ter o espessamento desses septos, fibroses de cicatrização nesse tecido subcutâneo. E aí, por isso que vai melhorar a retração de pele, por isso que sobe o umbigo, por isso que diminui a flacidez do braço. Porque depois da apoptose, a gente vai ter um processo inflamatório, depois que inflama, a gente vai ter cicatrização, e essa cicatrização é a fibrose desse tecido. Tem que ter um cuidado no pós, sim, para que essa fibrose aconteça de forma homogênea, de forma modelada, que eu vou explicar lá na frente para vocês, tá? Então, aqui a gente já começa a explicar um pouquinho da retração de pele e da melhora de flacidez. Por que na crio convencional não tem isso? Porque na crio convencional faz pouca apoptose, ou quase nenhuma. Por isso que a gente vê tão pouco resultado. Porque nem sempre faz apoptose, às vezes faz só lipólise pelo frio, né? Aí não tem processo inflamatório, não tem cicatrização, porque não teve lesão. Certo? Então, ali, ó, de 60 a 120 dias é onde ainda a gente tem diminuição do tecido adiposo. Por quê? Porque está diminuindo o processo inflamatório, está cicatrizando, está retraindo, né? E está melhorando cada vez mais esse tecido. Associações, por isso, ó, somente após 30 dias, porque até 30 dias a gente tem processo inflamatório acontecendo em grande volume e a gente pode interferir. Então, a partir de 30 dias, onde o processo inflamatório está diminuindo, a gente pode entrar daí com processos com outros contra a eletroterapia, que vai, às vezes, até provocar, né? Processo inflamatório. Um ultrassom, uma radiofrequência. O mecanismo deles de ação também é através, né? De quebra de processo inflamatório, de degradação de colágeno, tá? E ali tem falando do gelinho lipídico,
que precisa ser ali, né? Ah, tá. A gente vai conseguir, mesmo acima de 0 graus, porque a gente vai fazer vai usar os recursos que eu vou ensinar para vocês, que a gente vai conseguir fazer apoptose mesmo acima de 0 graus na pele, tá? Para morte imediata, redação para apoptose, os efeitos da criolipólise. Mais um pouquinho sobre fundamentos. Técnica usada para redução de gordura, conhecida e comprovada cientificamente. Extração térmica de calor. Triglicerídeos que congelam a temperaturas maiores do que água. Então, por isso que não congela a pele, sim, os triglicerídeos lá do tecido adiposo, né? Por isso que o nosso alvo é gordura subcutânea, tá? Então, os tecidos adjacentes, pele e órgãos, né? Tem pessoas que me perguntam, Mari, mas nas costas ali que tem os rins, não vai fazer mal? O que tem entre os órgãos e o tecido adiposo? Todo o nosso corpo. Não tem músculo antes de chegar nos órgãos? E o músculo, ele é altamente irrigado de sangue. Sangue é quente. Como que a gente vai conseguir chegar a congelar, resfriar um órgão se a gente não consegue passar nem do músculo? Né? Então, é seguro, não tem problema, não chega nos órgãos. Ah, eu estou menstruada, eu posso fazer criolipólise porque o meu útero vai gelar e vai... Não vai gelar, né? Não vai passar pela camada de músculo abdominal. O músculo é extremamente irrigado de sangue. Inclusive, o músculo vai sempre tentar fazer uma termorregulação. Por isso que a gordura profunda é mais difícil da gente congelar. Porque ele vai sempre tentar aquecer aquela temperatura negativa que está vindo ali. Tá? Região que é difícil congelar, porque geralmente é uma região inflamatória, é culote, glúteo, bananinha. É uma região que, se está com processo inflamatório ali de gordura, celulite, é mais difícil da gente congelar e ter uma efetividade da crio. Vocês vão ver, primeiro que vocês pegarem, que vocês vão verificar a temperatura para chegar a 0 ali, dá trabalho. Daí eu uso, se for para essas regiões, o soro antes de congelar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, tá? É mais um recurso que dá para fazer. É similar à hidrolipoclasia, mas não usa ultrassom depois. Injeta o soro no tecido ali de gordura e em seguida já congela. Vou falar depois mais para frente, mas não é obrigatório, tá? É uma sugestão, existe esse recurso, mas eu, na minha prática, não uso. Mas existe, já usei, aprendi num dos meus treinamentos, é um recurso que pode ser utilizado, mas não faz parte da minha técnica que eu aplico no meu dia a dia, tá? Aí aqui tem um quadrinho, ó, resumido do que acontece em cada momento da criolipólise no pós 24, 72 horas, em 7 dias, um resuminho daquilo que eu já conversei ali com vocês. A Crícia respondeu aqui que a paciente chegou, depois ela volta. Então, dúvidas aqui dos processos, do que acontece em cada momento ali, pós-crio, do 14º ao 30º dia, a partir dos 30 dias, de 60 a 120, né? Por isso que eu digo que é até 3 meses no acompanhamento, porque tem muita coisa acontecendo ainda, né? Então, é bom acompanhar, saber em que momento que a paciente está, né? Ter isso organizadinho na agenda dela, tá? Mari, uma dúvida. Sim. Que eu estou para tirar faz tempo. Sobre a Covid. Se a pessoa teve há 15 dias, eu não acompanhei essa parte. Se ela teve, pelo menos 30 dias depois para fazer a crio. Esperar 30 dias, né? Pelo menos, tá? Tá.
Por quê? Porque ela tem que fazer essa limpeza, né, desse processo inflamatório que ela teve, ela tem que recuperar a imunidade, Uhum. ela tem que estar bem, estável, com hábitos saudáveis, né? Uhum. Tá? Porque os marcadores inflamatórios ficam bem altos no COVID, né? Não sei se vocês já ouviram Sim. falar do PCR. O Aham. PCR explode, né? E é o marcador de processo inflamatório, infeccioso. Então, bom, pelo menos 30 dias, tá? Uhum. Então, vamos entrar em contraindicações. Quando que eu não faço criolipólise? Que tipos de pacientes? Primeiramente, os que têm doenças relacionadas ao frio, que a gente não vai diagnosticar, mas geralmente eles já vão saber. Eu nunca tive nenhum paciente que chegou aqui e falou, Mari, eu tenho crioglobulinemia, né? Ou eu tenho hemoglobinúria paroxística ao frio. Do fenômeno de Renault, que é aquele que é das extremidades, que ficam brancas, é um fenômeno que a pessoa tem e ela já sabe, eu já atendi. Só que ela não me falou nem antes, ela me falou no dia da crio, no meio da crio ali, os dedinhos da mão dela ficaram brancos. Eu falei, você tem fenômeno de Renault? Ela falou, eu tenho, mas eu já sei que é só esquentar a minha mão. Daí eu falei, tá. Então ela já sabe o que fazer, ela já tem recurso, né? A não ser que a pessoa descubra ali no frio que tem, tá? Mas, em princípio, não tem problema nenhum, que é um rebote que ela tem e logo em seguida já faz a reperfusão novamente nas extremidades dela. Então, não tem nenhum problema fazer, né? Desde que ela saiba reverter esse processo, tá? Urticária ao frio, algumas pessoas têm, né? Uma irritação da pele, coceira. Se tiver, é complicado, porque vai ficar desconfortável durante o processo ali de resfriamento. Hérnias. Na placa não tem tanta restrição, por exemplo, uma hérnia umbilical, eu não fazer a crio na região de abdômen, porque a placa a gente simplesmente encosta. A sucção já é uma contraindicação bem clara para uma hérnia abdominal e fazer em cima dela. Na placa, eu simplesmente só não vou colocar ali em cima. Por exemplo, tem uma hérniazinha ali que a gente vê e tal. Eu só não vou botar a placa ali em cima porque eu não quero congelar a hérnia. A herniação é um tecido que está passando ali, né? Geralmente pela poneurose, entre os músculos reto-abdominais. Existe uma fraqueza ali daquela paredezinha e herniou, às vezes no umbigo, né? O umbigo é bem comum. Não tem problema nenhum fazer na região ali abdominal, se tem gordura. Por quê? Porque tem a gordura, eu vou trabalhar na gordura. Eu não vou trabalhar em cima da hérnia, né? Geralmente, a gente trabalha as placas encostadas ou um pouco afastadas e depois eu ainda faço o acabamento em cima da placa. Se tem uma hérnia no umbigo, logicamente eu não vou aplicar no meio aqui entre as duas placas. Eu vou colocar entre o umbigo aqui, o umbigo, né, do lado direito e lado esquerdo, em cima da hérnia, eu não vou aplicar a criolipólise. Apenas esse cuidado, tá? Pele tem que estar íntegra, sem nenhuma lesão, né, irritação. Em cima da tatuagem recente, é uma pele lesionada, a gente não vai fazer, né? Porque a gente vai resfriar essa região e a gente não pode trabalhar numa área que está com algum machucado, alguma lesão, tá? Tenho tatuagem recente em outra região do corpo, lá na perna. Não tem problema nenhum fazer a crio no abdômen, nas costas, no braço. Eu só não vou fazer na pele, onde foi feita recentemente, tá? Com relação a doenças metabólicas, autoimunes, a gente sempre vai avaliar o estado geral desse paciente. Está compensado? Está equilibrado? Na avaliação, ele está sem sintomas nenhum? Ele controla a doença, um lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo? Ele faz acompanhamento com o médico, ele já sabe que tem. Não, ele diagnosticou essa semana e quer fazer a crio da Mari. Não
Não faz sentido. Ele tem que tratar a doença dele, né? Que provavelmente já vai melhorar o metabolismo de uma forma geral. Aí, dali 30 dias, por exemplo, ele, se quiser fazer a Crio-da-Mari para complementar esse, né, esse resultado e tal, de um emagrecimento que ele quer fazer, ok, aí acho legal fazer. Mas, num estado de saúde comprometido, eu não vejo sentido em fazer um tratamento com criolipólise, tá? Doenças da tireoide, hipotireoidismo, tiroidite de Hashimoto. A tiroidite de Hashimoto é uma doença metabólica inflamatória. Alerta vermelho. Lembrem, tudo que é inflamatório vai interferir e vai prejudicar o processo da crio. Já fiz e é bem comum as pessoas terem essa tireoidite de Hashimoto. Ela é provocada por hábitos de vida não saudáveis, hábitos inflamatórios, ou uma predisposição genética, né? Alguns casos, minha mãe já teve, aí claro que a pessoa vai ter uma predisposição, mas ela precisa mudar hábitos de vida. Então, alimentação, hábitos saudáveis de exercício, de água, intestino saudável, vai ser muito mais importante para ela do que fazer uma criolipólise. Então, está em tratamento, está com o metabolismo equilibrado, ok. A gente vai ter um resultado legal. Eu prefiro não fazer se eu sei que eu não vou ter um resultado legal. Não é que, tipo, vai fazer mal para a saúde dela. Não. Só que ela vai se submeter a um procedimento, vai investir dinheiro nisso e não vai ter o melhor resultado que ela viu lá no Instagram que ela quer igual. Não adianta eu prometer um resultado num metabolismo diferente daquele. Olha, aquela pessoa lá, ela estava inflamada, ela estava acima do peso, mas a partir do momento que ela decidiu fazer a crio, ela conseguiu mudar alguns hábitos. Ela resolveu comer um pouquinho mais saudável, cuidar da atividade física, e aí ela teve um resultado muito bom. Mas manter hábitos de vida que não são saudáveis, que fez a pessoa engordar até ali, e achar que a criolipólise vai resolver, não vai. A pessoa está com hipotireoidismo, ganhou peso por causa do hipotireoidismo, e quer resolver com a criolipólise? Não, né? Senão a crio seria tratamento para hipotireoidismo, e não é. Ela precisa tratar o metabolismo dela, uma doença metabólica. A diabetes, a mesma coisa, se estiver descompensada. Por quê? Porque interfere em toda a produção hormonal. Insulina vai estar toda desregulada, cortisol. Aí é lógico que o organismo não vai responder bem ao nosso tratamento. Ele tem outras coisas que ele tem que resolver, né? Então, essas doenças metabólicas, liguem um alerta. Se a pessoa está em tratamento, ela te falou, toma remédio, ok. Mas fiquem alertas, dá para fazer? Dá, tenho bons resultados em pessoas que tratam o hipotireoidismo, mas precisa estar controlado. Se é uma pessoa que vai regularmente, né, no endócrino, de 3 ou de 6 meses, que está com a medicação estável há mais tempo. Eu mudei, estava com hipotireoidismo de novo e eu mudei essa semana. Espera mais um pouquinho, vê se a pessoa entra no equilíbrio. Ou se ela diz, não, eu já percebi que já mudou, eu já estou mais ativa, eu já estou sem cansaço. Opa, é um bom sinal. Então, tudo é sinais e sintomas. Então, a gente saber identificar isso no nosso paciente, né? Não é só ver, não, ela tem diabetes, eu não quero nem saber. Também não é assim, porque hoje em dia é difícil, né? As pessoas têm bastante doenças associadas. E não quer dizer que se tem alguma doença, eu não vou atender. Não, às vezes ela está ali já no processo que o corpo até já acostumou. Logicamente, aquela pessoa que é saudável, que tem os hábitos saudáveis, talvez vai ter um resultado melhor, mais rápido. Mas não quer dizer que essa não vai ter. Vai acontecer mais lento, né? Que tem ali a diabetes controlada, que ela cuida da alimentação. Não adianta ter alguém com diabetes que te diz que come
açúcar bala todo dia, açúcar no café. Já é uma pessoa que não tem compromisso com a saúde dela. Imagina o tratamento estético. Essa está esperando um milagre mesmo. Vou eu prometer um milagre para essa pessoa? Não. Tá? Então, só estejam bem conscientes disso, por isso, uma avaliação ali investigativa bem importante, tá? Queimadura de sol, pele lesionada, mesmo que não esteja em bolhas, mas está queimada, está vermelha, está ardida, vou aplicar crio em cima? Jamais, né? Aí sim a gente corre o risco de ter uma intercorrência, que é uma queimadura. Se essa pele não está íntegra, não está normal, não está hidratada, já é uma pele com queimadura de sol. Aí depois vai dizer que foi a crio que queimou. Não, ela já estava queimada, lesionada, desidratada. A crio só potencializou. E aí pode piorar, com certeza. Tá? Então, já sabem das contraindicações? Ficou com alguma dúvida ali sobre doenças? Deu para entender bem, né? Conseguir definir bem quando a gente pode ou não realmente arriscar aí. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho das diferenças, então, entre a crio de placas e a crio de sucção. Forma de aplicação. Uma vai sugar, outra a gente só vai encostar. Onde que a gente tem congelamento efetivo? Onde encosta a placa de Peltier. Então, na nossa crio de placas, encostou, onde está em contato com a placa, a gente tem resfriamento, a gente tem potencial de congelamento. Na de sucção, isso era bem legal da Cris assistir, mas depois eu passo com ela. Onde que tem Peltier naquele aplicador de sucção? Aqui nas laterais, né? Vocês já viram de sucção, ó. É ali nas laterais que são planas. Ali é como se tivesse duas placas da nossa crio de placas. Então, onde sugou o tecido e encostou nas placas, até uma certa profundidade dos dois lados, eu tenho congelamento. Aqui em cima, onde fez aquela bolinha no copinho, congelou? Aqui nos lados, onde não tem placa, congelou no copinho? Não. E quando o tecido volta para o formato dele, quando eu tiro o copinho, onde que congelou? Só onde encostou a placa. Então, eu faço o quê? Aqui no meio, ó, não congelou, porque estava lá em cima no copinho aquela bolinha. Olha só o que eu fiz aqui. E geralmente o pessoal encosta, põe a placa em cima da onde a pessoa tem a maior perda de gordura. Ó, vou fazer, a pessoa diz que eu tenho aquela gordurinha. Coloca a placa, ó, o aplicador de sucção aqui, não é? Congelou no meio onde ela diz que tem a maior prega. Congelou só nos ladinhos. Aí a pessoa diz, até resolveu, mas daí depois eu engordei e aumentou ali no meio onde eu tinha mais gordura. Porque ali não matou, ali não fez apoptose. E aí eu recebo aqui, às vezes, a pessoa assim, ó, com uma deformidade no infra e outra no supra e outra no infra. Dos dois aplicadores de sucção. Por quê? Porque matou as células ali onde já tinha pouquinha e no meio onde tinha mais ficou. E aí, onde que ela engorda? Onde ficou célula de gordura. Onde matou, onde fez a apoptose, ela vai ser a última região a engordar. Porque a gente tem dois mecanismos, né, de engordar. Um é inchando as células que a gente já tem e o outro é criando novas células. O primeiro é inchando as que a gente já tem. Então, depois de uma crio da Mari, se a pessoa engordar, ela vai primeiro encher as células onde ela tem em outras regiões do corpo, para depois criar novas células e engordar onde fez a crio. Porque foi uma crio eficiente, porque matou tudo que tinha que matar ali. Mas agora, se fez a sucção
e não fez uma correção, ou não aplicou certinho a placa em cima da onde tinha que diminuir, começa a deformar o corpo. Por este motivo, eu me apaixono cada vez pela placa, né? Cada vez mais pela placa. A sucção, ela consegue pegar ali o quê? De forma mais profunda, porque ela puxa o tecido para dentro, né? Congelando a prega. Só que a área dela de atuação, ó, é menor, ela deixou um buraco ali no meio. A minha placa, eu apliquei em cima da onde eu tenho mais gordura e ali eu fiz a apoptose. A sucção, ela faz vasoconstrição, né? Ela tira ali a corrente sanguínea. O vácuo faz uma extração da corrente sanguínea, né? Então, faz uma hipóxia. Com isso, a gente consegue atingir temperaturas menores em menos tempo. Então, com a sucção, a gente, em menos tempo, chega na temperatura ideal de apoptose do que da de placas. Isso é um benefício da sucção. A gente, em menos tempo, consegue atingir a temperatura ideal. Porém, tem esse contratempo aí das deformidades que pode deixar. Para corrigir isso, tem que sobrepor, né? Então, eu vou fazer uma aqui, ó. Eu teria que pegar depois aqui e fazendo um trabalho para corrigir onde não pegou a placa de Peltier na sucção. Com a placa, isso se torna mais fácil, porque eu vou encostar as duas placas assim. Para corrigir, fazer aqui no meio, é só eu botar uma placa em cima, num outro tempo, né? Eu vou fazer um tempo de congelamento assim, no próximo eu vou pegar no meio, né? Porque as placas, mesmo quando elas encostam, elas têm ali uma distância, né? Ó, entre os Peltiers. Só onde é metal que eu congelo. E a temperatura, logicamente, aqui no meio, vai ser mais eficiente do que aqui na ponta, ó. Por quê? Porque aqui eu tenho mais influência do meio, né? Do ambiente, que tá o quê? Mais quente, que não tá segurando tanta temperatura da placa. Aí eu faço assim e depois eu, num outro momento, coloco uma aqui no meio. Daí, olha só. Eu fiz uma sobreposição e peguei aquela área que eu não tinha congelado antes. Vou explicar depois para vocês ali sobre sobreposição também, tá? Então, a placa, a gente consegue trabalhar regiões onde também eu não tenho uma prega tão efetiva que não funcionaria na sucção, né? Um braço. Como que eu vou fazer uma sucção de um braço que não tem aquela pregona, mas tem aquela gordurinha? Somente com a placa. A sucção, para ser efetiva, tem que encher o copinho. Não tem que encostar tudo na placa. Então, lá numa bananinha, num colote, que é aquela gordura às vezes mais densa, né? Se não encher o copinho, vai funcionar? Não encostou no Peltier? Só fez resfriamento? Não congelou. Não vai fazer apoptose, tá? Então, diferenças basicamente da aplicação, de como eu tenho que pegar essa prega, da hipóxia, que na sucção é menos tempo, né? Na de placas não tem a extração da corrente sanguínea ali, então a gente compete com essa temperatura do tecido subcutâneo e da musculatura, que a gente não isola ela, porque, ó, vê que puxando a pele, o músculo ficou, o músculo não entra no copinho. Na placa, o músculo está logo ali abaixo, né? Então, por isso que a temperatura na placa demora mais a ser atingida, a temperatura ideal. Tem que ficar mais tempo de congelamento do que ficaria numa criosucção. Porém, o risco de queimadura na sucção é maior. Justamente por isso, né? Então, a gente tem extração ali da circulação,
congela mais rápido e para queimar é mais rápido também. Queimar por extração do frio. Lembra que é queimadura pelo congelamento, né? E aí a questão de ficar o roxo, né? O hematoma na sucção, que fica em quase todo mundo, só onde tem muita flacidez mesmo, geralmente no abdômen mais flácido não fica roxo, mas vai fazer um flanco, qualquer outra região vai ficar roxo, porque tem que botar a pressão no vácuo ali, por mínimo que fica 40 kPa lá, faz a lesãozinha de vasos, tá? E aí, se tem pessoas que ficam roxa com facilidade, tem uma fragilidade capilar ali, tecidual, aí mesmo a pessoa sai preta. E às vezes pigmenta a pele, né? É uma pigmentação tão grande que depois fica uma mancha marrom. Já recebi pacientes também assim. Ah, que nunca saiu essa mancha depois da crio. Aí tem que tratar a mancha. Mesmo sem queimar, foi do hematoma mesmo que ficou. Ó, então aqui tem uma figurinha, acho que é na página 15 de vocês, que fala basicamente aí o que eu falei para vocês, exemplifica um tempo, ó. Enquanto numa crio de sucção eu faria uma sessão nessa área de 60 minutos, na de placas teria que fazer uma sessão de 120 minutos. Na mesma região, a de sucção chegaria em temperatura de apoptose, por exemplo, em 60 minutos. Com a placa, a gente tem que ficar o dobro do tempo. É um exemplo, tá? Nem, né, não tem relação direta, até porque eu não vou fazer comparativos com vocês. A definição de tempo da nossa crio é por outros fatores, tá? E não comparado à crio de sucção. Por quê? Porque tem um fluxo sanguíneo livre ali que dificulta a extração da temperatura, tá? Apenas por isso. Ó, conseguem perceber que o músculo ficou embaixo do copinho e lá em cima não tem músculo? Então, ele não está conseguindo aquecer aquele tecido. E na placa, o músculo está ali embaixo. Está tentando aquecer, fazer uma termorregulação. Tá? Ó, aqui eu coloquei para vocês imagem daquelas câmeras térmicas, né? Que mostram o azul, o roxo, é onde está mais frio, mais gelado. Então, na placa, a gente tem toda a placa ali que está encostada, do lado do título ali, toda resfriada, toda fazendo apoptose. E na sucção, olha como que congela as duas marcas. Só onde encostou o Peltier. E aí aqui no meio, que era onde a pessoa tinha maior prega de gordura, que geralmente faz aquela bolinha ali. Ali não congelou. E aí depois, quando ela engordar, ali vai fazer o quê? Aumentar mais, fazer mais deformidade nesse tecido. Vantagens e desvantagens. Depois disso tudo que a gente falou, vocês ainda têm dúvida? Somos crio de placas, né? Ó, de placas, sem dor, sem hematoma. Às vezes fica uma equimosezinha, mas é rara, a não ser que a pessoa tenha uma fragilidade, né? Então, não tem o vácuo, elas não reclamam do desconforto. As possibilidades de aplicação, a posição das placas, não tem posição que tem que ser com a sucção, se tu não colocar na posição certa do tecido, ela não suga, não faz a prega. E na placa eu posso botar assim, posso botar assim, posso botar uma assim. No peito aqui, ó, quando às vezes faz mama masculina, pode colocar assim, pode colocar vertical, horizontal, oblíquo, tá? Braço, eu posso colocar em qualquer lugar que encostar a placa. Coxa interna, joelho. Joelho nunca vai conseguir trabalhar com sucção e não tem pessoas que têm aquela gordurinha ali por dentro do joelho. Com a placa, a gente consegue trabalhar. Então, não tem lugar que a placa não encaixe. Claro, às vezes tem aqui uma cinturinha muito pequenininha, a placa grande não vai encostar, né? Tipo, ficou afastada. Aí tem a pequena, que a gente tem que botar um tempo para cima, um tempo para baixo, tá? Daí só questão de curvaturas, de encaixe. A gente sempre vai tentar encaixar grande para pegar uma maior área, mas ela tem que estar o máximo de contato, acoplado, firme,
tem que colocar a faixa, eu dou nó para ficar firme, porque o velcro às vezes descola, né? Sempre a menor faixa de espessura possível, claro, desde que não corte o paciente, né? Então, aquela mais fininha, se eu botar uma grandona, o que vai acontecer com as minhas saídas de ar? Se eu colocar uma faixa dessa largura aqui, olha só, tampa essa saída de ar, perde a efetividade de congelamento dessa placa. E aí, não congela, não consegue entregar. Esse equipamento tem que ficar com todas as saídas de ar bem livres para que haja o resfriamento, tá? Então, papada, a gente consegue trabalhar papada, aquelas papadas bem volumosas. Eu posso trabalhar com as duas pequenininhas aqui, se é uma papadona, né? Ou só aqui no meio, se é uma papadinha bem concentrada aqui no meio. O que tem que me preocupar? Em não tampar as saídas de ar. Então, a paciente vai ficar aqui, vou botar as faixas aqui, né, pelas alças da placa, e às vezes tenho que pedir para ela ficar segurando. Vai ficar, às vezes, alguma beiradinha sem contato, pode criar gelinho. Daí, nessas regiões onde não encosta toda a placa, eu gosto de colocar o filme entre a manta, o filme PVC, esse aqui, ó, né, de cozinha mesmo, ó, entre a manta e a placa, não tem problema nenhum. Ele serve tanto para não escorregar tanto a placa, quanto para proteger do gelinho da placa, que pode formar quando não está em contato com a pele. Se está em contato total com a manta, não vai formar gelo. Mas se ficou um ladinho ali levantado, ele vai pegar água do ambiente e vai cristalizar. E ali a gente não quer gelo na nossa manta, né? A manta vem o quê? Com fluido anticongelante, com glicerina e não água. Se tiver água, pode queimar, pode perder a efetividade da manta. Então, em regiões onde a gente não consegue acoplar bem a nossa placa, coloquem esse plástico filme entre a manta e a placa, tá? Só nesses casos que eu uso. No início até usei para tentar não escorregar tanto, só que depois aquilo vai embolando e para mim não funcionou. Então, eu só coloco mesmo esse filme, por exemplo, se eu vou fazer uma papada e que fica partezinhas da placa sem contato com a pele, tá? Para não formar gelinho. Desvantagem das placas, ela leva mais tempo, porque não faz a hipóxia nos tecidos, mas o tempo vocês vão aprender a lidar com eles agora, porque a gente tem a placa e vai trabalhar com a placa. A economia de mantas. Eu trabalho com um sachê com 2 mantas, a minha sessão de crio inteira. Na sucção, cada vez que tira, tem que trocar a manta, porque ela estica, né? E aí ela pode começar a romper, a rascar, a perder aquela espessura dela, que é o que faz a proteção. Essa manta aqui, ó, vem 2 mantas G dentro desse sachê. E eu uso uma por paciente. Então, economia. Depois eu vou passar o contato para vocês também, tá? Na sucção, gasta de 4 a 10 mantas, dependendo da área a ser tratada. Porque cada local que coloca ali o aplicador tem que trocar a manta. Ou até usa 2 vezes ali, mas é arriscado, tá? Então, a sucção tem dor, tem desconforto, tem o hematoma, tem a sensação esquisita que as pessoas acham que vai causar flacidez pela sucção, né? Mas é um achismo. Geralmente não vai causar flacidez por causa da sucção, é um tempo pequeno, né? Não é para causar lesão, né? De fibras. Consumo, então, da manta, o risco de queimadura é aumentado. Dependendo da área, a gente não consegue ter uma sucção efetiva, então não vai ter uma prega efetiva dentro do copinho, então a área de atuação é restrita.
Vocês viram que a nossa colega ali tem as duas, por quê? Porque algumas regiões provavelmente ela não consegue trabalhar com a sucção, aí ela usa a placa em algumas regiões, tá? E a posição dos aplicadores, como eu falei para vocês, a placa tem região que tem que ser assim, porque senão ela não suga adequadamente. Então, eu não consigo pegar áreas adjacentes, tá? Então, para fazer uma criomodelagem com a sucção somente, fica limitado. Já a placa, eu consigo fazer em todas as regiões. Aqui vamos entrar em por que a gente trata a flacidez também, além da gordura. Eu já pincelei um pouquinho o assunto para vocês antes, né? Nesse artigo aí, ó, comprova a formação dos septos fibrosos entre as células de gordura que vão morrendo. Ó, aqui tem um gradativo. Figura 1, figura 2, figura 3. Olha como na 3 tem essas manchas vermelhas maiores entre as células de gordura que já diminuíram, que já sumiram. Isso são septos fibrosos interlobulares entre as células adiposas, que é consequente à cicatrização, que é consequente à inflamação que teve por causa da apoptose. Na figura aqui do meio, ó, dá para ver bem ali, ó. Isso são septos interlobulares, tá? E é isso que vai fazer a retração da pele pós-processo inflamatório da apoptose que a gente tem. E aí tem o fenômeno de criodermastringo também, comprovado também, ó, em 2014. Teve um estudioso aí que comprovou que existe esse efeito quando a pele é submetida a baixas temperaturas. Um endurecimento da pele, desse tecido subcutâneo. Lembra que não é a pele externa, é a parte da pele interna, né? De subcutâneo, de hipoderme, tá? Então, acontece um efeito que ele chamou de criodermastringo, que é um espessamento, um endurecimento da pele quando submetido a um frio adequado, né? Não é qualquer frio, logicamente, senão no inverno a gente ia querer ficar passando frio para endurecer a pele, tá? Mas com a criolipólise ele conseguiu desmistificar, né, aquela teoria de que crio gera flacidez. Quando provoca efetivamente um frio controlado desse tecido, ele provoca... Só um pouquinho que a Crícia está ligando, tá? Oi, Crícia. Deixa eu ver se ela mandou mensagem. Oi, Crícia. Não, eu removi o teu computador. Foi aquela tua outra entrada. Pelo teu celular, você caiu, né? Consegue entrar de novo? Ela não está conseguindo entrar porque está aparecendo para ela que foi removida pelo anfitrião. Eu removi o teu computador, aquela primeira tua entrada que não estava aparecendo a imagem. Vamos ver se ela me responde aqui.